A Torre, a Queda e o Começo do Resgate. Baseado em Gênesis 11, de 1 a 32. Olá, que a paz de Deus, que transcende todo entendimento, esteja com você. Eu o convido a viajar comigo no tempo, a um momento singular na história da humanidade. Imagine um mundo sem barreiras de comunicação, um mundo com uma só voz e um só coração. Havia um poder imenso nessa unidade, uma capacidade sem precedentes de realizar grandes feitos. E foi nesse cenário, numa planície chamada Sinar, que a humanidade decidiu usar essa força não para a glória de seu Criador, mas para a sua própria. Hoje, vamos explorar as profundezas de Gênesis 11, a história da Torre de Babel, e descobrir as camadas de significado que ela revela sobre Deus, sobre nós e sobre o grandioso plano da redenção. No coração da história de Babel reside uma verdade fundamental. A soberania de Deus não é apenas uma força reativa que conserta nossos erros. É uma força proativa que governa sobre eles. A humanidade elaborou um plano meticuloso. O objetivo era claro: segurança autocriada, para que não sejamos espalhados, e glória autoconcedida, para que façamos um nome para nós mesmos. Era um projeto nascido do medo e alimentado pelo orgulho, uma tentativa de criar um paraíso terrestre sem Deus, de centralizar o poder e de ditar o próprio destino. Contudo, Deus, em sua sabedoria infinita, enxergou o perigo dessa unidade ímpia. Uma humanidade unificada em rebelião contra ele teria um potencial ilimitado para o mal. Então, ele intervém. O que à primeira vista parece um ato de juízo, a confusão das línguas e a dispersão, é na verdade um ato de misericórdia e de soberania magistral. Deus não aniquilou o projeto. Ele o redirecionou. Ele usou a própria ambição humana para cumprir seu mandato original, dado em Gênesis 1: frutifiquem, multipliquem-se e encham a terra. O homem queria se entrincheirar. Deus o fez explorar. O homem queria um nome. Deus preparava o cenário para revelar o seu próprio nome. A lição é poderosa. Deus nunca perde o controle. Ele tece sua vontade soberana até mesmo com os fios da nossa desobediência. Uma reflexão teológica. De Babel a Pentecostes, via Abraão, a Torre de Babel é uma das mais poderosas antíteses do Evangelho em todo o Antigo Testamento. Ela representa o esforço humano ascendente, a humanidade construindo sua escada de tijolos e betume para tentar alcançar os céus e usurpar a glória divina. É o arquétipo de toda religião baseada em obras e performance. Cristo é a resposta divina perfeita a Babel. Ele é a escada de Deus que desce até nós. Em vez de nós subirmos, Deus desceu. Em vez de buscarmos fazer um nome para nós, Filipenses 2 nos diz que Deus exaltou a Jesus soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Babel é a história da rebelião que causa divisão. Cristo é a história da submissão que gera reconciliação. E essa redenção tem um clímax espetacular. Séculos mais tarde, em outra cidade, Jerusalém, o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. Ali, o milagre não é a criação de uma nova língua única, mas a superação sobrenatural da barreira das línguas. Pessoas de toda a nação, debaixo do céu, ouviram as maravilhas de Deus em seu próprio idioma. A diversidade que em Babel foi instrumento de juízo, em Pentecostes tornou-se o veículo da graça. A unidade não foi mais forjada pelo orgulho humano, mas pelo Espírito de Deus. E não podemos nos esquecer do elo crucial. O que acontece imediatamente após a dispersão de Babel em Gênesis 11? O capítulo 12 começa com: Ora, o Senhor disse a Abrão: Deus não perde tempo.
Da massa de nações espalhadas e confusas, ele chama um homem, Abraão, para iniciar seu plano de resgate. A dispersão de Babel não foi o fim, mas a preparação do palco para a eleição de Israel e, finalmente, para a vinda do Messias que abençoaria todas as famílias da terra. Identificando nossas torres. A narrativa de Babel é um espelho inconfortável. Pense por um momento, quais são as torres que você está construindo na sua vida? Você busca incessantemente o próximo cargo, o maior salário, o reconhecimento online, não apenas para prover, mas para fazer um nome para si mesmo, para encontrar sua identidade e valor em suas conquistas. Você tenta controlar cada aspecto da vida de seus filhos ou de seu cônjuge, obcecado com a aparência de uma família perfeita, construindo um legado baseado em padrões humanos de sucesso? Você acumula recursos movido pelo medo, pela ansiedade de não ser espalhado ou desamparado, confiando mais em seus investimentos do que na providência do Pai? Sim, até na fé construímos torres. É a tentativa de alcançar a Deus por meio de um desempenho religioso impecável, de um conhecimento teológico vasto, ou de um ministério de sucesso, usando Deus para construir nosso próprio pequeno reino. A ansiedade é o material de construção dessas torres. O convite do Evangelho é para descer. É abandonar a ansiedade do construtor e abraçar a paz do Filho. É confiar que sua identidade não está na altura de suas realizações, mas na profundidade do amor de Deus por você em Cristo. O perigo de Babel assombra também a igreja. Será que nossas comunidades se tornaram projetos de construção de torres? Buscamos o melhor brand eclesiástico, os números de crescimento mais impressionantes, os melhores brandings e os ministérios mais famosos para fazer um nome para nossa igreja na cidade? Medimos nosso sucesso com as métricas do mundo: influência, tamanho e reconhecimento. A história de Babel nos chama a um exame de consciência comunitário. Uma igreja saudável não é uma fortaleza que se isola, mas uma base de envio que se espalha. É uma comunidade anti-Babel, que reflete o milagre de Pentecostes. É um lugar onde a unidade não apaga a diversidade, mas a celebra como uma sinfonia de vozes, culturas e dons todos harmonizados pelo Espírito para a glória de um só nome: Jesus. É uma comunidade que entende que seu propósito não é atrair o mundo para si, mas ir ao mundo em nome de Cristo. Oração. Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, nós nos curvamos diante da Tua majestade e do Teu poder que governa toda a história. Tu vês os planos dos homens e, em Tua sabedoria, os redirecionas para Teus propósitos eternos. Confessamos, Pai, nossa inclinação natural para construir torres. Perdoa-nos pelo orgulho em nossos corações, por buscarmos nosso próprio nome, nossa segurança e nossa própria glória. Perdoa-nos as vezes em que confiamos mais nos tijolos de nossas realizações do que na rocha da Tua fidelidade. Pedimos, Espírito Santo, que derrube as fortalezas de orgulho em nossas vidas. Dá-nos a coragem de descer de nossas torres, de abandonar o controle e de confiar humildemente em Teu cuidado. Que nossa identidade esteja firmada não no que construímos, mas em quem Tu és. E oramos por Tua igreja, Senhor. Que nossas comunidades sejam faróis de Pentecostes em um mundo de Babel. Que sejamos conhecidos não pelo nosso nome, mas pelo Teu. Que nossa unidade seja forjada pelo Teu Espírito e que nossa missão seja sempre nos espalhar com as boas novas do Evangelho. Transforma-nos em instrumentos da Tua graça redentora. Em nome de Jesus, o nome acima de todo nome, nós oramos. Amém.